Estamos entrevistando hoje o publicitário e artista plástico Zé Patudisco, que fala sobre o seu projeto Visão Reflexiva. E a gente vai falar agora de que maneira o projeto Visão Reflexiva pode interagir com a educação, Zepa. É possível isso? Olha, é lógico que é possível. Mas assim, ele é tão abrangente, é uma proposta tão simples, mas é tão abrangente. Tem um neurocientista, que é o Antônio Damasio, que ele fala que nós estamos vivendo num momento de que os sentimentos vão ditar o progresso ou atraso civilizatório. Você pode reparar, nós nunca ouvimos falar tanto em afeto, reflexão como hoje. A Globo vai até estrear uma novela chamada Espelho da Vida. As coisas, está todo mundo dentro dessa reflexão. E assim, inclusive nas redes sociais. Nas redes sociais. Nas redes sociais a gente vive uma reflexão coletiva. Essa reflexão é boa? Não é. Cadê a nossa reflexão pessoal? Então, quando você me fala da educação, quando eu mostro isso para uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, ou quem quer que seja qualquer idade, eu falo, olha, isso aqui é a parte que você toca, é aquilo que você aprende, é o seu caderno. Eu posso falar desse sentido, é o seu caderno, a sua caneta, a sua bolsa, você toca a sua professora, lá dentro é o que você aprende. Como eu posso falar aqui, é o que as pessoas que você toca as pessoas que você ama, o que você gosta e lá dentro o que você sente. Aí eu pergunto para as crianças, você consegue tocar aquilo que você sente? Ela fala, criança de 4 anos, fala, eu não consigo. Você estabelece um diálogo, um processo de abertura cognitiva, como por exemplo com esse aqui, professores de matemática, de colégios, de faculdades, de universidades, quando eles veem isso aqui, eles falam, eu preciso usar isso para abrir a curiosidade das crianças sobre o tema matemática. Então, quando eu mostro isso aqui, por exemplo, que eu chamo de uma dúzia, eu estou falando da presença da matemática no dia a dia. Tem um texto aqui, se você quiser falar... Posso ler aqui, Zé? E sempre termino com uma pergunta. Então, esse texto acompanha a obra. Bom, a gente vai ler esse texto, então, que só para a gente exemplificar, vamos mostrar aqui pertinho, assim, essa obra, ela fica assim, né? Fica a obra e o texto do lado, é isso, Zé? Né? Isso. Então, você pode ter essa noção aí. O texto também é a obra. Zé, não sei como que você conseguiu fixar essa caixa de ovos aqui, são ovos de verdade. São de verdade. Então, tem 6 ovos reais aqui. Tem coisas e a piores, reflexão aqui, ó, uma dúzia, né? Uma dúzia. É uma mágica, acima de tudo, que você mágico, faz aí. Assim, Quantos ovos você quebrou para fazer isso aí, Zé? Foi direto, de primeira. Eu estou falando... Você tem uma habilidade que eu não tenho, então. Eu não sei o que está acontecendo, que para isso... Vamos lá, então. Ô Zepa, a pessoa vai ver essa obra aqui, no Casa Grassmann, por exemplo, e ao lado vai ter esse texto. Ou numa escola, ou numa escola, sala de aula. Né? Uma dúzia, chama-se a obra, a matemática. A matemática está em tudo. Já ao acordar, temos o despertador que nos mostra números. Na hora de fazer um bolo, calculamos a quantidade de cada ingrediente. Quando se compra alimentos, pedimos por gramas, quilos e dúzias. Cálculos para a construção do puxadinho também requerem números. E os inúmeros números, quando pagamos contas, senhas, taxas e multas, a matemática está no computador, está nos celulares, está em tudo. Quanto tempo você ficou lendo esse texto? É assim que encerra. Essa reflexão. Quanto tempo você ficou lendo esse texto? O que acontece... Vamos abrir um espaço aqui para a gente não quebrar os ovos aqui da obra de arte. O que acontece? A obra de arte contemplativa, ela é muito bonita, né? Eu adoro. Mas por exemplo, no museu, uma obra de um pintor você vai lá no Louvre, mas, infelizmente... Existe uma dificuldade na compreensão, como da música clássica, mais elaborada, né? Aquela coisa toda. Então, eu acredito que a arte provocativa, nós estamos no momento da arte provocativa, onde a criança de 3, 4, 5 anos, aquele menininho lá, ou a pessoa, eu já tive relatos, eu tenho vários depoimentos, e a pessoa fala, senhores, fala assim, eu entendi, viu? Por quê? Porque eu mostro a obra, dou a referência do texto e eu gosto de explicar também quando eu estou junto. Porque é meio um horóscopo, você falar. Não é que assim... Agora, é lógico, Salvador Dalí é maravilhoso, é um gênio inigualável. Só que você entender, uma criança dizer o que é aquele relógio, primeiro eu acho que tem que ter uma provocação, ela se aceitar como artista, ela ter uma cognição legal. Então, assim, tudo é muito bacana. Então, essa obra, eu sou redator por formação, né? Então, eu julgo que a obra de arte é tanto a matéria aqui, a obra, quanto o texto. É uma coisa só.
Tá, vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, que é muito curiosa também, extremamente simples, né? Eu gostaria que você falasse da reação das pessoas, enquanto eu mostro ali um pouquinho mais de perto, como eu fiz com a outra, né? Essa aqui se chama, gente, o coração partido. Olha só. É difícil eu explicar a reação. Eu vou procurar o melhor ângulo, porque ela tem o espelho, né? Mas dá para ver claramente. É uma bucha, uma bucha de banho, né? Aquele lado branquinho, o lado amarelo, né? E ela foi cortada ao meio, né? E colada nesse espelho aqui, né? As reações, Chico, ó, é assim... Desculpa a gente em casa aí, mas ó, conforme eu vou virando, você vai tendo essa noção aí, né? De que é uma... Você recortou a bucha no forma de coração ou encontrou uma que já tinha? Eu vou na loja de 1,99, tem a buchinha em forma de coração já, aí você só cortou ao meio. Qual reação as pessoas têm diante disso? A reação tem inúmeras. Quem quiser conhecer, tem o meu vídeo, tem os meus depoimentos, não sei se você vai falar depois do Instagram, site, onde eu tenho depoimentos até de uma menina maravilhosa, surda e muda, ela fazendo o que ela sentiu, ela batia tanto no coração, e a tradutora de Libra explicando. É assim, é uma coisa incrível, eu posso falar 500 depoimentos sobre isso, como da criança, uma criança de 4 anos, numa exposição que eu fiz no Shopping Ribeirão, na barriguinha da mãe, assim, abraçadinha, desse tamanho. Ela abraçada com a mãe, ela viu a obra na parede, ficou olhando, falou, você gostou? Peguei, gostei. Aí eu falava assim, tá vendo isso aqui? Você não toca a barriga da sua mãe? Ó, toca aqui. Então, eu toco. Mas é aquilo que você sente por ela, você consegue tocar para o seu irmãozinho? Tá? Ela, não consigo. Eu acho, Chico, que isso é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante, porque aquela criança está na sua mão, para você poder colocar o que você quiser. É justamente isso que eu estou pensando, não sei se quem está acompanhando a gente também está tendo o mesmo sentimento, mas o que eu sinto vendo a tua obra é justamente isso, não sei se o Pasquim concorda comigo também, porque a princípio você olha e diz, é muito simples isso, mas é uma obra que te instiga. Provoca, né? Instiga, né, Pasquim? Provoca mesmo uma... Desde a questão do equilíbrio, que eu estou impressionado como que ele equilibrou esses ovos aqui, essa caixa. Mas para ver a reflexão daquilo que você não consegue tocar, né? Desse sentimento. Para você ver, né? Em termos educacionais, por exemplo, ou psicológicos também, eu peguei aqui um exemplinho. Eu peguei aqui sei lá, se é o He-Man, aqui. Então, tá vendo? Ele está lutando. Se eu ponho isso aqui no espelho, eu vou fazer grotescamente, tá vendo? É ele lutando contra ele mesmo. Então, o que significa isso? Vencer a si mesmo. Você se superar, as suas lutas. Então, se eu mostro isso para uma criança, ela vai entender. Eu vou poder dialogar. Já para pessoas mais adultas, eu estou com um projeto que eu quero desenvolver, que é o cabo de guerra. Ou seja, é uma plataforma reflexiva com furo no meio, uma corda presa numa mola, onde as pessoas vão lutar com elas mesmas. Com elas mesmas. Então, assim, eu tenho desde vagão de trem, eu quero cortar vagão de trem, colocar até... Enfim, essa obra, você por isso que eu... cortando tudo que encontra pela Na verdade, frente. é assim, eu tenho que ter a proposta, eu quero fazer sobre bullying, sobre morte, sobre uma série de coisas. Então, Vamos colocar aqui que eu vou fazer questão de ler esse aqui do Coração Partido, enquanto você segura aí, que é o quadro que acompanha na exposição, né? O texto, como a gente mostrou, né? O texto e a obra, né? Você segura para mim, por favor, por exemplo, ó, Coração Partido. O amor. Aquilo que se ama, quem a gente ama, é a parte matéria dessa peça. A parte que se pode tocar, é a parte que irriga todo o nosso corpo e possibilita a vida. Já a parte refletida representa as sensações, emoções, paixões e mais todos os sentimentos. A parte refletida é o que não se toca, mas encerra tudo aquilo que fazemos para amar e manter o amor. Pelo que bate o seu coração? É a pergunta que encerra. Exatamente. Todas têm uma pergunta. Esse texto aí, né? Muito legal. É muito emocional, né, Chico? Coisa, né? Muito, muito, muito. E as reações, eu acho que são o mais importante da Você da pega sua obra, pela né? emoção, pelo afeto, pela sensibilidade, pelo sentimento. É incrível. Você já levou para alguma escola, Zepa? Ou o seu projeto levar para a escola? Você falou que eu sou mais artista do que publicitário. Na verdade, eu misturo muitas coisas. Eu acho que a gente precisa jogar muita arte. Né? Então, eu estou trabalhando com publicidade, mas eu quero também me dedicar muito a esse projeto. Então, assim, eu já recebi várias escolas, recebi professores, diretores, fiz oficinas em algumas escolas, onde eu corto barquinhos de papel e faço uma oficina sobre criatividade, mas eu tenho que entrar de cabeça nesse projeto. Então, isso que eu estou buscando.
eu acredito muito nele e quero entrar de cabeça nele. Então, estou tentando viabilizar isso de alguma forma. Tá certo. O Rafael Pasquim tem aí comentário ou pergunta dos nossos Tem uma pergunta aqui, Chico. Que legal. O Marco Deléo faz a seguinte pergunta: seria a reflexão a próxima vertente da nova educação? Olha, eu acho que... Pode repetir, por favor, Pasquim, que eu gostei muito dessa pergunta. Seria a reflexão a próxima vertente da nova educação? Da nova educação, quem está perguntando aqui é o Marco Deléo. Conheço o Marco também, boa gente. É o seguinte, é difícil, é uma pergunta muito boa. Eu acho que a reflexão deve fazer parte, faz parte da educação desde Platão. Né? O que eu acho é a nova educação entender a reflexão de uma maneira positiva. Posso falar sobre presidente? Hoje você pega os nossos presidentes, eu não acho que nenhum ali tem emoção. Eu cheguei a pensar na emoção, porque a emoção passa o quê? Fragilidade. E presidente não pode ser frágil. Sabe o que eu cheguei a pensar? Que eu queria votar numa inteligência artificial, onde a inteligência artificial foi o que todo mundo fez de melhor e coordena alguns cérebros que falam, esse cara fez isso para isso. Isso aqui comprou. Então, eu acho que essa nova reflexão é assumir a reflexão, o sentimento, como o ingrediente primordial para a nossa educação. E eu penso na questão da educação justamente isso, né? Porque, grosso modo, a gente vai imaginar que boa parte dos pais colocam os filhos ali no ensino fundamental ou médio, porque precisam trabalhar, tem uma rotina esmagadora, né? E não querem que a escola tome conta do seu filho. E depois no ensino médio que ela passe num bom vestibular e tenha uma carreira de sucesso, sem refletir, sem Chico, reflexão. Eu costumo dar umas palestras em faculdades, universidades. Universidades tem 800 mil alunos, eu faço a palestra, a primeira pergunta que eu faço, principalmente na área de propaganda, não precisa ser medicina, eu faço, quem daqui, dentro da sua área, vai ser quarto semestre, hein? Quem daqui vai ser redator? Levanta 3 ou 4. Quem daqui vai ser diretor de arte? Mais 4 ou 5. Quem daqui é atendimento? Que são as funções dentro da agência. Mais 3. Aí eu começo a minha palestra. Gente, vocês estão no quarto, vocês não sabem o que vocês vão ser dentro da sua profissão. Ou seja, esse cara já tem que, desde a infância, mas, no mínimo, no primeiro dia da faculdade, já saber o que ele vai fazer ali dentro. Se eu estou fazendo medicina, eu já tenho que saber a minha especialização. Por quê? Para eu poder pensar. Uma das palestras que eu fiz, que eu mostrei uns filmes publicitários que envolviam mais de 200 profissionais, muito grandes, que eu fiz, onde eu mostrava para crianças de jovens, 14, 15 anos, que ali dentro tinha mais de 150 profissões. Desde o figurinista, o maquiador, o diretor, o fotógrafo, o ator. E eu falava, pô, vocês querem ser só médico, engenheiro? É legal ser isso. E eu falava assim, vocês não pintam parede quando vocês eram criança? Pintavam? Então põe na cabeça, você é artista plástico. Você escrevia no carro do seu pai, na porta, você é redator, jornalista. E até te provar o contrário. Então eu acho que falta isso. Aí teve um menininho que falou assim, tio, eu quero ser maquiador, como que eu faço? Você começa a olhar o mundo como maquiador, começa a pesquisar como maquiador. Você vai chegar com 18 anos, 17 anos, já sabendo muito bem o que você quer fazer, porque hoje, você pega um moleque que está numa agência de propaganda, há 2 anos, com 18 anos, com 20 anos, ele está há 2 anos. Ele vai saber muito mais do que um profissional que está numa faculdade, infelizmente. Legal. Infelizmente. Bom, a gente vai fazer um intervalo, já voltaremos, porque tem mais obra aqui do Zepa. Olha que beleza essa aqui, que tem a participação do Renato Andrade, artista plástico muito querido nosso aqui. E a gente vai falar disso aqui, mais de educação. Tem uma série de participações de pessoas querendo comentar e perguntar. A gente volta já. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.